Júnior e estou aqui com meu colega Leandro, que vai se apresentar agora. Boa tarde, boa noite. Eu sou o Nero da Silva e vamos estar ministrando uma oficina rede de computadores. Isso. A gente vai iniciar aqui mostrando os conteúdos de que vamos aplicar durante toda a nossa oficina sobre rede de computadores. O Leandro vai explicar um pouco mais sobre os tópicos que a gente vai apresentar e aí fica com você, Leandro. Então, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre rede de computadores, meio de rede de computadores, ou modelo de rede de computadores, cliente, servidor, tipo de rede, meio e forma de transmissão de dados, meio físico de transmissão de dados, tipo de conexão, meio de transmissão guiado e não guiado, forma de transmissão de dados, transmissão simplex, half duplex e full duplex. A gente também vai ver protocolo de rede, camada de protocolo, modelo de referência POSI e TCP. É, Iniciando rede de computadores, podemos definir que rede de computadores como um conjunto de equipamentos que, além de compartilhar recursos, também podem trocar informações entre si. O uso de rede de computadores em aplicações comerciais e também em aplicações domésticas. Em aplicações comerciais, monitorar a produção, controle de estoque, elaborar folha de pagamento. E já em aplicações domésticas, podemos ter acesso às informações remotas por meio de plataformas como Gmail, redes sociais, enfim, comunicação entre pessoas. Em aplicações domésticas, podemos ter acesso a informações remotas, comunicação entre pessoas, entretenimento interativo, comércio eletrônico. Entre outros, né? Aqui tem alguns exemplos de como a gente pode ver é, o uso de rede de computadores, né? O exemplo de aplicações comerciais. Podemos ver vender produtos, no caso você está com o celular, seu computador realiza a compra em alguma loja, tipo Amazon, Google também tem um Google Shop, aí você pode utilizar, utilizando a internet com o aparelho. Aí o sistema de informação da empresa também, um ou mais bancos de dados são acessados por um determinado número de usuários, caso a empresa seja grande e tenha várias salas, tipo, um funcionário de uma sala um pode se comunicar com os dados que também está salvo na sala 2. Então, esse da sala 2 e da sala um pode usar o mesmo tipo de dados. Eles vão se comunicar que tem um banco de dados que é feito por um servidor. Um exemplo de aplicações domésticas, acesso às informações, como jornais, biblioteca, comunicação entre pessoas, podendo comunicar pessoal, com a família ou qualquer comunicação entre pessoas, no meio de redes sociais como WhatsApp, Instagram, e-mail, enfim. Entretenimento interativo no YouTube, jogos,
Netflix, entre outros. Comércio eletrônico são lojas virtuais. E aqui temos o modelo de cliente-servidor. O que é o modelo cliente-servidor? O modelo cliente-servidor descreve como o servidor fornece recursos e serviços para um ou mais clientes. Cada servidor fornece recursos para dispositivos clientes, como PC de mesa, laptop, tablet e smartphone. A maioria dos servidores possui um relacionamento, assim, tipo, para muitos com o cliente. O que significa que um único servidor pode cuidar e garantir um grande número de clientes, sabe? Tipo, se você tem um servidor lá nos Estados Unidos, ele pode garantir o acesso de várias pessoas aqui no Brasil, no Chile, no Paraguai. Só que assim, a gente sabe que se você manter um servidor só, pode ocorrer falta de energia. Geralmente tem geradores nesses lugares, mas podem fazer o que? Pode ocorrer falta de energia, quebra de fibra, rompimento de fibra. Então, eles utilizam mais de um servidor. Um cliente é um programa que acessa um serviço que é disponibilizado por um servidor. O cliente faz uma solicitação para o serviço e o servidor executa o serviço. Um exemplo de cliente são os browsers de web, tipo o navegador como o Google Chrome, o Opera, tem também o Firefox, o Edge, um monte de navegador. Os programas do cliente geralmente lidam com interação com o usuário e geralmente solicitam dados e solicitam também algumas modificações de dados em nome de usuário, senha, essas coisas. Já um servidor é um programa de computador funcionando para atender demandas de outros programas ou clientes, que é o que? Ele é um computador que ele não desliga, ele funciona o tempo todo, 24 horas. Então ele tem que estar também no local bem armazenado, que não pode esquentar, como ele funciona muito tempo sem parar, ele tem que ser refrigerado com ar-condicionado e também não pode sofrer avarias. Um exemplo de servidor também inclui os servidores da web, servidores de e-mail, como o do Gmail, do Outlook, que é da Microsoft, e servidores de arquivos, como banco de dados, e entre outros. Pode pular. Aí aqui temos o tipo de rede que é utilizado pela gente. Todo mundo vai utilizar um tipo de rede desse. Se não já utilizou, está utilizando agora, e para assistir esse vídeo aqui também, vocês estão utilizando. O primeiro que a gente vê é a rede local, que tem a sigla LAN, que significa Local Area Network, que é em inglês. Interage com computadores presentes dentro de um mesmo espaço físico. Isso pode acontecer dentro de uma empresa, de uma escola ou dentro de sua própria casa, sendo possível a troca de informações e recursos entre dispositivos principais ou participantes. No caso, esses dispositivos vão estar conectados a uma rede, mas eles vão se conectar, tipo, vou conectar uma escola com a outra, pronto, ele já está usando a rede local, mas a escola também tem que ser uma perto da outra, não pode ultrapassar o limite de uma cidade, por exemplo, que a gente está vendo aí como um MAN. O MAN, ele é o metropolitana, que, por exemplo, que tem uma empresa que possui um escritório em uma mesma cidade e deseja que os computadores permaneçam interligados, no caso. Eu tenho uma empresa no bairro A, aí em Campo Formoso, e eu quero conectar com o bairro B, aí em Campo Formoso. Para isso que existe a Metropolitan Area Network, que é a MEN, ou rede metropolitana, que conecta diversas redes locais dentro de algumas dezenas de quilômetros. Então não pode passar, tipo assim, eu não posso colocar, se fosse tipo, por exemplo, uma em Campo Formoso e outra
lá em São Paulo. Aí já vai utilizar outro tipo de rede. Ou então, se eu tiver um escritório aqui em Bonfim e outro aí em Campo Formoso, eu posso utilizar a rede MEN. Temos a próxima rede, que é a rede WAN. Essa é utilizada por provedores de internet, porque eles vão trazer o link de grande distância. E em inglês, essa sigla significa Wide Area Network, ou rede de longa distância. Vai um pouco além da MAN, consegue abranger uma área bem maior, como o país ou até mesmo o continente. Se eu quiser conectar com alguém, como meu escritório aí de Campo Formoso, até o escritório lá no Paraguai, eu consigo conectar, mas utilizando a WAN, que é uma rede que abrange maior distância. Aí temos agora com a. Vocês perceberam que a LAN, a MAN e a WAN, ela não tinha um W na frente. O que é que significa? Esse W, ele significa que é wireless, então é uma rede sem fio. Então temos a primeira aí, ó, rede sem fio, que vai começar sempre quando for sem fio, ela vai ter um W na frente, que é de wireless. E a primeira aí a gente tem um WLAN, que é uma rede local sem fio. Para quem quer, assim, para quem quer acabar com os cabos, essas coisas, não quer conectar as suas coisas com o cabo, então utiliza o WAN. Pode ser uma opção. Esse tipo de rede conecta-se à internet e é bastante usado tanto em ambientes residenciais quanto em empresas e outros lugares públicos. No caso, você quer conectar sua impressora, quer conectar seu celular na impressora, quer conectar seu computador na impressora, você utiliza a forma de wireless. Não precisa estar conectando aquele cabo na sua impressora, nada. Aí a próxima a gente tem a WMAN. A WMAN é uma rede metropolitana sem fio, que é a mesma coisa do que a MAN, só que ela não vai utilizar cabo. Nessa WMAN, essa é uma versão sem fio, com alcance de dezenas de quilômetros, sendo possível conectar redes de escritórios de uma empresa ou de um campus de universidade. No caso, eles vão fazer essa transmissão via rádio ou antena. E eles vão se conectar via sinal de rádio. A próxima que a gente tem é a W1. É uma rede de longa distância sem fio. O que é que essa rede faz? Ela tem um maior alcance de todas e ela pode se conectar com outra rede, é, é, alcançando diversas partes do mundo. Justamente por isso que ela se chama W1. Só que ela tem um problema. Com essa distância grande que ela pode alcançar, ela pode também ter ruídos. O que é ruídos? Ruídos é quando você passa um sinal de um rádio de um ponto a outro, só que tem alguma interferência, então ele vai acabar chegando com uma dificuldade. Assim. Ele chega, mas o sinal não chega muito bem. Aí temos a próxima que é a SAN, que é a rede diária de armazenamento. A SAN é a rede diária que são utilizadas para fazer comunicação de um servidor a outro computador, ficando restrita a isso. Então, no caso, o computador conectado apenas no servidor, ele não vai ter acesso à internet e nada disso. Aí temos a próxima, que é a rede PAN. A rede PAN é que vocês utilizam também quando querem passar músicas, essas coisas, que ela significa rede de área pessoal. Elas são utilizadas para dispositivos se comuniquem dentro de uma distância bastante limitada, no caso do Bluetooth, o WB, essas coisas. Que você quer passar uma música para seu amigo, um vídeo, e não consegue enviar pela internet. O que você vai fazer? Utilizar a rede PAN. Vai ligar seu Bluetooth, vai enviar o vídeo ou a música para seu colega. Só que ela tem uma limitação. No caso do Bluetooth, é 10 metros no máximo. Você consegue se conectar. Então, essas são as diferenças entre cada uma dessas redes aí. A LAN, MAN, WAN, WLAN, WMAN, W1, SAN e PAN. Lembrando que, quando tem o W na frente, significa que ela é uma rede sem fio, que é uma rede wireless. Para passar. Exemplo de meio físico
inclui pá trançado, cabo coaxial, cabo de fibra óptica, rádio terrestre e espectro de rádio por satélites. Os exemplos desses tipos de meios são cabo de fibra óptica, pá trançado e cabo coaxial. Como podemos ver nas imagens, esse primeiro no canto inferior esquerdo, temos o cabo de fibra óptica. Do lado temos o cabo coaxial. O próximo é o cabo pá trançado. E do lado deles temos satélite e temos a torre de interrogatório. Explicando um pouco aí sobre cada tipo de transmissão, vamos começar pelo rádio, que ela é uma internet que funciona sem nenhum tipo de fio. Aí chega à sua casa, escritório, com baixo custo. Ela se propaga através de repetições de sinal que são realizadas por diversas antenas posicionadas em locais estratégicos, que são esses negócios redondos aí. Eles se chamam antena. Parece uma bacia, né? Mas é antena. Aí com isso, o acesso consegue chegar em bairros onde não tem fibra ótica ou cabo e também em zona rural, onde a internet não chega ainda via cabo. O rádio também pode ser utilizado para transmissões de evento, palestra que necessite de uma estrutura onde possa ser montada com rapidez. E em lugares que tipo não tem cabeamento, também é possível instalar com mais facilidade. Então, o serviço for feito de forma adequada, não precisa nem de manutenção e também é muito mais fácil do que você puxar um cabo por longas distâncias e depois utilizar se for fazer um evento. Por exemplo, se for utilizar apenas uma vez, não vai perder material, então tempo de trabalho. E como qualquer coisa tem seu ponto negativo também, porque o rádio, com o número elevado de números de redes de atuação que joga um sinal de rádio de internet via rádio, então mesmo pode sofrer com frequência assim de outra. Uma frequência pode passar por cima da outra, aí causa interferência. Aí, partindo para fibra ótica, que é esse primeiro aí que vocês estão vendo, a primeira imagem, a diferença dessa tecnologia é que ela consegue transmitir um sinal por meio de reflexo de raio laser por cabo, o que favorece sua capacidade de transmissão. Então, ele consegue chegar a um longo alcance sem perder muito sinal, muitos dados. Esse tipo de conexão ele funciona com um cabo convencional, só que para garantir a excelência em todo o processo, o sinal é transmitido em luz por meio de conversores integrados, com várias camadas de materiais isolantes, plástico, refletores, para garantir que o fio tenha o máximo de proteção contra a interferência. Então, para sofrer interferência, esse cabo ele vai precisar de ser bastante descoberto assim para conseguir interferir. A não ser que você corte um pouquinho para ver se entra a luz nele para não deixar chegar. Aí a fibra ótica é uma conexão de internet que permite trabalhar com distância mais longa e menos sujeita a interferência, como eu falei agora há pouco. Só que o custo de instalação é bem maior e requer uma mão de obra também especializada, porque não é todo mundo que vai conseguir passar um cabo de vidro, porque ele é feito de vidro bem fino, ele tem a espessura de um fio de cabelo a longa distância. Só que assim, ele tem a espessura de um fio de cabelo, só que ele tem um monte de revestimento, cabo de plástico que é para proteger esse fio. Ele também não pode dobrar, não pode fazer muitas curvas acentuadas dobrando. E como qualquer coisa, né, também
A fibra também tem sua desvantagem que se você conectar várias pessoas ao mesmo cabo de fibra, então ela vai perder desempenho. A velocidade também vai cair porque a luz vai ficar se propagando para várias pessoas, então ela vai diminuir. Aí, por último, temos o cabo coaxial e o pá trançado, que são cabos de cobre que percorre as ruas, era utilizado bastante, agora está no lugar a fibra ótica. Ele é um cabo que é bom, só que tem suas desvantagens, porque ele não consegue passar alta velocidade, também tem uma rede antiga, a demora na manutenção para você encontrar onde é o problema é mais difícil. Conexão também deles, caso tenha uma tempestade solar, alguma coisa assim, interferência de outros cabos de energia passando, ele vai interferir e ele não consegue atingir uma distância grande. A cada 80 metros, você tem que colocar um switch que é para o sinal conseguir se propagar melhor. Propagar não, o sinal consiga ir mais. No caso, ele tem uma limitação. A cada 80 metros ele vai diminuindo a sua potência e você coloca um switch que ele vai aumentar a potência até chegar ao destino. Aqui temos algumas definições de forma de transmissão de dados, que é o simplex. O primeiro é o simplex, que é uma comunicação entre emissor e receptor, ocorre apenas em uma direção. Isso significa que apenas o remetente que transmite os dados, que é o A aí que vocês estão vendo, só pode enviar e o receptor só pode receber os dados, que é o B aí. O receptor não pode responder, ao contrário do remetente. O simplex é como uma estrada de um sentido único, em que trafega viajantes somente em uma direção, carros, viajantes, pessoas somente em uma direção, sai do ponto A para o ponto B. Nenhum veículo da direção oposta é permitido entrar. Então, se o veículo quiser voltar pela essa mesma rua, um exemplo de uma rua, ele não pode. Ele tem que somente ir, partir do ponto A ao ponto B, sem ter direito a voltar do ponto B ao ponto A. Já no modo de transmissão, o Hub Duplex, a comunicação entre emissores e receptores ocorre em ambas as direções, mas um de cada vez. Tanto o remetente quanto o receptor podem transmitir e receber a informação, mas somente um pode transmitir de cada vez. Então vamos imaginar que você é o A e seu amigo é o B. Então você pega o seu celular e envia uma mensagem para seu amigo. Você manda um olá. Seu amigo recebe o olá. Aí ele responde, tudo bem? Aí você recebe o tudo bem. Mas enquanto você responde o tudo bem dele, ele não pode mandar outra mensagem, porque não é permitido. Só é permitido um enviar para o outro de cada vez. Então, se você manda uma mensagem, olá, tudo bem, e ele estiver mandando também, um não vai receber. Ou você ou ele, porque só vai ser permitido um enviar. Por último, temos a transmissão full duplex. A comunicação entre emissor e receptor pode ocorrer simultaneamente. Remetente e receptor podem transmitir e receber simultaneamente ao mesmo tempo. O modo de transmissão full duplex é como uma via de mão dupla. Imaginando num tráfego, numa rua, que os carros fluem em ambas as direções. Imaginando também como você e seu amigo, você envia a mensagem para seu amigo, ao mesmo momento ele envia a mensagem para você. Então, não precisa um aguardar o outro enviar para você conseguir responder. Então, tanto você quanto ele podem trocar informações de forma simultaneamente, sem ter a necessidade de um esperar o outro terminar de enviar. Então, essa foi a aula de hoje. Vamos deixar uma atividade no comentário e vocês vão responder essa atividade e nos enviar pelo e-mail que vai estar na descrição. Aí assim que enviar, a gente vai dar as notas e responder o e-mail também com a nota de vocês, como foi que vocês desenvolveram. Qualquer dúvida também vocês podem escrever no comentário ou então na própria atividade.